Alô, amigos e amigas do programa Cidadania, estamos de volta hoje para discutir um tema muito atual, saídas para a desindustrialização. A atualidade desse tema está marcada pelo lançamento pela presidente Dilma Rousseff de um programa exatamente para defender e proteger a indústria nacional. Porém, a questão é um pouco mais complexa, isso porque há uma crise profunda no coração do sistema capitalista, lá nos Estados Unidos. E o desdobrar dessa crise pode se refletir de maneira drástica sobre as economias periféricas se não forem adotadas determinadas medidas. Esse é o tema que nós queremos debater aqui hoje com o nosso convidado, que é o professor Teotônio dos Santos, a quem agradecemos muito pela presença. Prazer é meu. O professor Teotônio dos Santos é o presidente da cátedra da Unesco, da Universidade das Nações Unidas, no tema que é Economia Global e Desenvolvimento Sustentável. Obrigado, professor, pela presença. Prazer é meu. Como é que o senhor analisou aí esse contexto complicadinho, né? Porque ao mesmo tempo que os Estados Unidos estão lá se debatendo com uma crise muito forte, a presidenta Dilma lança um pacote, um programa Brasil Maior para proteger a indústria e estimular, inclusive com prêmios, determinadas medidas para enfrentar a desindustrialização. Esse fenômeno da desindustrialização, ele é consequência de uma nova fase da Revolução Industrial e da Revolução Científica e Tecnológica. O avanço da ciência, dominando cada vez mais o processo de produção, está tendo consequências gigantescas do ponto de vista de aumento de produtividade e de rebaixa de custo dos produtos em geral, dos industriais em particular. Nós temos, nos últimos 20 anos, 15, 20 anos, um avanço da produtividade colossal. Durante a década de 80, foi sobretudo o Japão que introduziu massivamente os robôs na produção, substituindo mão de obra massivamente pelo robô. E depois, na década de 90, os Estados Unidos conseguiu recuperar, a Europa também. O senhor acredita que esse programa Brasil Maior, lançado pela presidenta Dilma Rousseff, é suficiente para enfrentar desafios desse porte e tirar o Brasil dessa desindustrialização? É preciso ver primeiro a origem do problema, não é? Não há muita clareza sobre isso em geral no país, eu acho. O mundo está passando por uma grande revolução que tem sua origem na revolução científica e tecnológica. A ciência dominou a tecnologia e dominou a produção. Hoje você, para produzir qualquer produto, os mais aparentemente sem importância, você depende do desenvolvimento científico muito diretamente. E esse desenvolvimento afeta profundamente o processo de produção, a indústria propriamente. Faz uma verdadeira revolução industrial. Alguns chamam de terceira revolução industrial. E qual é o impacto principal que tem esse avanço dessa revolução? É exatamente o aumento da produtividade. Nos últimos anos, nós tivemos um aumento colossal de produtividade a nível mundial. Na década de 80, o Japão, que introduziu a robotização massiva no Japão. Na década de 90, os Estados Unidos e a Europa incorporaram os robôs também na produção. E agora, nos anos 2000, né, sobretudo no século XXI, a China passa a ser a vanguarda do processo de utilização dos robôs no processo produtivo. Ora, o que acontece? A entrada do robô, ela diminui de maneira gigantesca o custo de produção. O custo de produção. Você põe satélites no espaço e você tinha não sei quantas telefonistas, etc. Não precisa mais. Tudo isso agora é feito diretamente pelos satélites. Você vai produzir roupa, você diz, mas você produz roupa hoje
usando o robô, mas também usando laser, que corta e faz e cola, e substitui massivamente os métodos de produção antigos. Tecido. Você tem hoje fábricas de tecido que podem atender quase a economia mundial, que é o outro aspecto muito chave, porque as escalas de produção aumentaram de uma maneira colossal. Se você agora pode, numa fábrica, atender a economia mundial toda, quantos competidores você vai poder ter? Então, quem entra primeiro, não é? É quem está com um poder de controle tremendo. E aí vem um outro aspecto muito importante, o impacto, então, disso sobre o preço. O preço, o custo de produção, tende a zero. Você vê um computador, $1.000, $2.000, $3.000, $4.000, $5.000, o que ele tem? Se você for ver o aspecto produtivo, com $10, $15 você faz um computador. O grande problema, é claro, é o software, que exige um conhecimento muito complexo, etc. E milhares de pessoas que trabalham nesse campo. É o que nós estamos vendo agora com os telefones celulares. Telefones celulares não custa nada, eles te dão de graça, por quê? Porque não custa nada. Então, o preço cai de maneira, o custo de produção cai de uma maneira realmente espetacular. Mas, evidentemente, as grandes firmas, as grandes corporações, elas não querem vender os produtos pelo preço próximo ao preço de produção. Né? Mesmo porque tem esses outros custos, que são os custos de software, os custos de publicidade, os custos de gerência, marketing, etc. São custos relativamente elevados pelo próprio processo de domínio do mercado mundial que você exerce através desse controle. Agora, isso permite elevar enormemente a acumulação. O preço é muitas vezes superior ao custo. As taxas de lucro são colossais. Então, o que acontece? Isso gera, assim, em resumo, para não entrar muito em detalhe nesse processo, isso gera o quê? Excedentes econômicos colossais na mão dos que controlam o processo produtivo. Não é? Então, e, segundo lugar, preços muito superiores ao custo, com essas taxas de lucro colossal. Mas o que acontece quando você tem preços muito altos e muito superiores ao custo? Esse é um fenômeno da competição monopólica, porque os nossos economistas não manejam essa ideia de que a competição seja monopólica. Em geral, a visão econômica deles é que competição é quando tem muitas empresas produzindo. Quando tem uma só, acaba a competição. É o monopólio. Não é verdade. Quando você sozinho domina uma produção, mas se você tem preços muito superiores ao custo, você tem que ter barreiras de entrada, porque senão outras firmas podem entrar. Então, o preço não pode ser tão descolado do custo. Mas quem arbitra isso? Quem arbitra, em geral, os Estados. Os Estados. Daí, o protecionismo... Numa economia de periferia, o problema é mais complexo. É complexo porque, para você garantir... Mas, por exemplo, o Brasil trocou a indústria automobilística com um protecionismo colossal de empresas multinacionais, porque eles são muito contra o protecionismo dos outros, mas nunca do seu próprio setor. Então, as empresas que se instalaram no Brasil, inclusive, detiveram por anos, por exemplo, a entrada dos japoneses. Porque os japoneses arrebentam, como estão arrebentando agora, porque não puderam mais segurar, como não estão podendo segurar nos Estados Unidos, as empresas automobilísticas americanas estão quebrando.